Obrigado, pastor. De fato, obrigado, né? Eu separei aqui duas passagens bíblicas falando de duas figuras especiais para compartilhar com vocês. O pastor me convidou para me dirigir assim de modo mais especial à terceira idade, né? Aí eu falei assim, faz jus, né? Estou aqui junto com vocês. E agora eu acho que vocês ficaram curiosos para saber a teoria da idade, né? Daquela questão de nunca envelhecer, né? Então eu vou dar aqui para vocês uma visão da teoria, e vocês não têm que pagar por ela, podem adotá-la. Ela é de fato uma teoria aberta ao consumo de quantos queiram adotá-la, né? É o seguinte, é que eu decidi que velhice seria sempre 15 anos à frente da idade que eu tenho hoje. Se eu tiver 80 anos, ficarei velho com 95. Se eu tiver 90, ficarei velho com 105. Aí não tem perigo de eu envelhecer, certamente eu morrerei antes. Então, morrerei jovem. É uma teoria boa, não é? Não é legal? Ficou bom? Pode adotar. Em dezembro deste ano, dia 23 de dezembro, eu vou fazer 75 anos. 75 anos é uma idade boa, né? Jubileu de brilhante. Rapaz, já estou meio brilhante, né? Mas deixa eu dizer, eu estou em boa companhia. Essa figuraça que eu vou ler aqui agora tinha 75 anos quando Deus falou assim, quero começar com você um projeto especial. Quero construir um povo que vai abençoar todas as nações da terra, porque todas as nações da terra serão benditas em você. Ele tinha 75 anos. Tem muita gente que com 75 anos quer se aposentar, né? Quer parar de fazer as coisas. Acha que já está cansado, já contribuiu muito, já ajudou muito. Mas Deus não está preocupado com a nossa idade, está preocupado com a nossa disposição, com o nosso interesse, com a nossa vontade de construir, de edificar, de empreender. Por isso mesmo que Deus chamou Abraão e disse assim, Abraão, eu quero construir com você uma nação. Não era pouca coisa não, né? E o texto diz que ele tinha 75 anos, capítulo 12 de Gênesis. O texto diz que ele tinha 75 anos. Quando Deus o chamou, ele partiu para a terra que Deus lhe havia indicado, e partiu sem saber exatamente para onde ia. O que ele contava era com a liderança de Deus, a direção de Deus na sua vida. E é isso que deve nortear o nosso caminhar. Não é que nós tenhamos todas as certezas da vida, porque quando chega a certa altura, você tem algumas certezas que são basilares e outras tantas incertezas que fazem parte da nossa trajetória. Então, Abraão certamente tinha todas as inseguranças de quem tem uma certa idade, mas ele tinha uma convicção, Deus tinha um projeto especial para a vida dele. Então, nós temos que ter uma convicção na vida, o que Deus quer da minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu decidi para mim mesmo que o propósito de Deus para a minha vida é que eu seja uma bênção na vida das pessoas que estiverem na minha área de influência. Eu quero ser uma bênção para as pessoas ao meu redor. Não importa quais pessoas sejam, não importa a situação geográfica em que eu me encontre, não importa o contexto. Importa que eu seja sempre nas mãos de Deus, uma pessoa abençoada com o propósito de ser uma bênção. Isso que eu quero ser. Até o último dia da minha vida. Se eu estiver morrendo, eu puder ser uma bênção na vida de quem estiver cuidando de mim, eu vou ser. Se eu estiver nos últimos momentos, se tiver alguém ali que eu possa abençoar, eu vou abençoar. Porque esse foi o propósito que eu defini para a minha vida, à luz do propósito de Deus para o meu coração. Eu quero ser isso. Eu não sou uma pessoa perfeita, não sou nada disso. Eu só sou uma pessoa com uma profunda convicção. Eu sou um crente em Jesus Cristo. E eu quero ser uma bênção na vida das pessoas que estiverem ao meu redor, que estiverem ao meu alcance.
Este foi o chamado de Deus para Abraão. Abraão, eu vou abençoar a sua vida. Mas não vou abençoar a sua vida para você se locupletar com uma bênção. Não quero abençoar para você ser diferente de todos os demais, por ter mais bênçãos do que todo mundo. Não era esse o propósito. Eu vou te abençoar. E você vai ser uma bênção. E aí vem a consequência natural. E todas as nações da terra serão benditas em você. Então eu quero, para a minha vida, um propósito, que seja unido com o propósito de Deus. Não tem nenhuma criação de Deus sem que antes haja um propósito. Deus, quando nos criou, já tinha um propósito para a nossa criação. Ele nos chamou para sermos gestores da sua criação. Ele não criou um mundo? Não fez tudo bonito a seu tempo? Não viu Deus que era tudo o que era bom? Quando fez o homem, não disse que era muito bom? E chamou o homem e disse, está aí, construí tudo, por fim construí um jardim, e te coloco aí para você ser gestor desse negócio em meu nome, para a minha honra e para a minha glória. Então, antes de eu nascer, Deus já tinha um propósito, que eu fosse alguém que cuidasse das coisas dele, que gerenciasse as coisas dele, estivesse ao alcance da minha influência, e assim eu poderia cumprir o propósito dele para a minha vida. Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos que estão aí nessa faixa da terceira idade, e outros que vão chegar lá, com certeza, já se preparem agora, porque é quase certo que você vai chegar lá, se adotar a minha teoria, né? Se não adotar, pode ser que morra antes, né? Mas se adotar a minha teoria, certamente você vai chegar lá. E se não chegar, é porque Deus tinha um outro propósito para a sua longevidade, né? Mas entenda que Deus tem um propósito para a sua vida. Pense na bênção de você ser um instrumento de Deus. Pense na bênção que Deus deu a você quando estabeleceu para a sua vida um propósito e quando lhe deu consciência disso. Porque muitas vezes Deus tem um propósito para a gente, mas não tem consciência disso. A gente não se dá conta do que Deus quer fazer em nós e através de nós. A Bíblia diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele mesmo, através de Cristo, o mundo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, assim como Deus agiu sobre seu Filho Jesus, nessa expressão de reconciliação, agiu sobre nós, nesta mesma expressão de reconciliação. Então, se Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, será o meu corpo, do qual eu serei cabeça. E a missão desta igreja é reconciliar o mundo com Deus. Então, esse era o propósito. E esse propósito, percebido por mim, tem que se transformar numa crença tão forte e vigorosa que mova o meu coração a fazer de acordo com isso que eu declaro ser a minha fé, a minha crença. Então, você tem um propósito divino que antecedeu o seu nascimento e que neste presente momento, ou neste contexto que você vive, você pode e deve tomar consciência disso, que você foi criado por Deus para ser um instrumento de Deus, a fim de realizar aquilo que Ele em Cristo queria realizar e Cristo quer realizar em você e através de você. Tanto é verdade que Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Do mesmo jeito que o Pai agiu sobre mim, eu estou agindo sobre vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, somos enviados ao mundo com este mesmo conteúdo, com esta mesma essência com que Jesus Cristo foi enviado ao mundo, para reconciliar o mundo com Deus. Faz sentido?
Agora acrescente mais um elemento nisso. A Bíblia diz que Deus é a essência de Deus. Qual que é? Deus é amor. Curioso que Deus não sente amor. Ele é amor. Então ele é a expressão do amor. Essa é a essência dele. E ele nos criou segundo a sua imagem, conforme a sua. Então, o que é a imagem e semelhança de Deus em mim? É o potencial amor de Deus, do qual eu nem tenho consciência às vezes. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito, com o amor de Deus, foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi outorgado. Então, o Espírito Santo de Deus foi dado a mim para derramar no meu coração a essência de Deus. Isso me faz uma pessoa identificada com o Senhor Deus poderoso da criação. Portanto, não sou eu que me declaro, é Deus que declara a meu respeito essa identidade, esse conteúdo. Tanto é verdade que o Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho do Deus Altíssimo. O Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então não sou eu que me declaro filho de Deus, é Deus que me declara seu filho. E ele faz isso porque eu o aceitei, o recebi como meu salvador pessoal. E ele então disse: eu não vou deixar você órfão, eu vou enviar para você o meu Espírito, que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus em Espírito. Então você é a habitação do Deus Altíssimo. Se a essência de Deus é o amor, qual que deveria ser a sua essência? O amor. Este elemento fundamental. Este é o conteúdo da vida que Deus quer que você viva e que você experimente, e que você manifeste no mundo. Mas uma desgraceira doida chamada pecado desvirtuou esse negócio. Fez a gente ser egoísta, fez a gente ser arrogante, fez a gente ser prepotente, fez a gente ser uma multidão de coisas que contrariam essa essência. Por isso que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo para reconciliar consigo a humanidade. Para trazer à humanidade a consciência disso. Para que perceba que o seu ser criado foi criado com a essência de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Depois soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e aí então o homem foi alma vivente. É o sopro de Deus, que a Bíblia vai chamar no Novo Testamento o pneuma, o sopro, o hálito de Deus. Daí a palavra pneumático, né? Pneuma, né? Pulmão de pneuma, de ar. Deus colocou o seu hálito na minha alma. Por isso que a minha alma se tornou alma vivente. É a vida de Deus em mim. É o sopro de Deus em mim. Esta é a realidade do Evangelho. E é isso que faz a gente ter consciência de que Deus habita conosco, está presente na nossa experiência pessoal. Portanto, é mais do que uma religião comportamental, é uma experiência existencial, é uma experiência com Deus. Deus é real na vida daqueles que o recebem. Uma vez, o João escreveu lá da ilha de Patmos uma coisa interessante. Ele escreveu sobre uma igreja. E sobre esta igreja ele disse, a certa altura, que o Senhor falou com a igreja da seguinte maneira. Olha que frase curiosa. Deus falou assim: ei, vocês aí de dentro, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Participarei da ceia de vocês e vocês participarão da minha ceia. Foi para uma igreja que ele disse isso. Então quer dizer que a igreja pode ser uma igreja com todas as características de uma igreja, mas ser apenas uma organização.
Mas se o Senhor entra na história da igreja, da vida de cada um de nós, mais do que trazendo um aspecto religioso da vida, mas trazendo vida, então nós nos tornamos aqueles que são experimentadores da vida de Deus e manifestadores da vida de Deus. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz: quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. É por isso que os rios de águas vivas nascem de dentro de nós para fora. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem crê em Jesus, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Outro dia eu estava pregando lá na igreja, e eu estava pregando o Salmo 1, falando daquele varão, né, plantado junto aos ribeiros das águas, né, cujas folhas não murcham, na estação própria frutifica, e tudo quanto fizer prosperará. Aí eu fui para casa pensando naquilo, tinha pensado antes, e fiquei refletindo. O que você prefere ser? Você prefere ser uma árvore plantada junto aos ribeiros, que na estação própria frutifica, que as folhas não murcham, que você frutifica ali plantado no ribeiro? Ou você prefere ser o ribeiro que alimenta essa árvore? O que você prefere? Prefere ser a árvore e fica ali tranquila, não é? Ou quer ser o ribeiro que tem que alimentar uma pancada de árvore por todo o caminho que passa? Pois o rio das águas vivas de Deus não passa e por onde passar tudo vai transformar? Mas ele não está dizendo que quem crê nele, segundo a Escritura, não vai nascer um rio de águas vivas? Então eu sou um rio de águas vivas por onde eu passar, para abençoar todo mundo que estiver no meu caminho, para abençoar todo mundo que estiver ao redor de mim. Eu tenho que ser uma bênção, porque Deus me abençoou para esse fim, para essa finalidade. A igreja tem que ser abençoada para ser uma bênção, para o Evangelho fluir através de nós. Então foi isso que ele fez com Abraão. Abraão, eu vou te chamar, você vai ter um propósito, você vai construir um povo, e esse povo vai ser abençoado, e todas as nações da terra serão abençoadas em você, Abraão. Você vai ser um legado para a humanidade. É tanto verdade que um dia tinha um camarada, ele era meio carga torta mesmo, chamava Zaqueu, ele tinha um desvio lá qualquer. Mas um dia Jesus estava na cidade dele, e ele queria ver Jesus, ele queria ver. Aí ele falou, como é que eu vou ver? Tem um problema. Aliás, o problema do Zaqueu era o problema da humanidade. Ou o problema está fora de você, ou o problema está dentro de você. No caso do Zaqueu, tinha as duas coisas. A multidão era um problema fora dele. Multidão grande, ele não podia. Multidão atrapalhava a vida dele. E o outro problema é dele, que ele era de pequena estatura. Não tinha, não podia. Se fosse grande, olhava por cima, estava resolvido o problema da multidão e o dele. Mas ele tinha um problema pessoal, era pequeno. Mas ele era inteligente. Ele falou, o que eu vou fazer? Jesus, a minha estratégia, vai passar por lá, lá tem uma árvore, vou subir. Subiu lá. Quando Jesus passou, ele foi surpreendido, ele se surpreendeu. Jesus falou, ei, quero ficar na sua casa essa noite aí. Sim, rapaz, o senhor fala de casa está quebrada, a pia está cheia de louça suja, como é que vai ser um terror? Mas Jesus não se importou com isso, não, eu quero ir lá. E foi lá. E a multidão lá fora? Ó, por que Jesus vai ficar com esse cara que não vale nada, que não presta? Por que ele vai se dedicar a isso? Daqui, dali, aquela murmuração toda. E Jesus, não estou nem aí para isso, não. Eu quero resolver minha parada com Zaqueu. Aí foi lá conversar com Zaqueu. E o tempo passou. E quando ele volta com Zaqueu, aí o pessoal já vê que tem uma coisa diferente. O Zaqueu já volta testemunhando. Ó, eu quero dizer para vocês que tudo que eu defraudei vocês, eu vou restituir, eu vou resolver tudo. E meu encontro com Jesus me transformou. Aí Jesus falou, ó, vocês estão vendo o que aconteceu com ele? É filho de Abraão. Também agora ele está na aliança de Abraão.
não valia nada, mas agora vale tudo, porque este também é filho de Abraão. Se você olhar para a minha vida, eu também sou filho de Abraão. Você também é filho. Por quê? Porque nós somos filhos da aliança que Deus fez com Abraão e disse que nós seríamos abençoados na vida dele. Essa aliança permanece até hoje. Quando ele curou aquela mulher encurvada, ele disse assim: que essa filha de Abraão está aí presa há 18 anos por um Satanás, por um demônio, que ela fica encurvada aí? Essa filha de Abraão, levanta-te, sai dessa penúria da sua vida. Você é uma filha de Abraão. E Jesus abençoou a vida dela. Então, Abraão tinha 75 anos, quando Deus começou esse maravilhoso projeto com ele. Mas é um maravilhoso projeto, tanto que nós estamos aqui por causa da obediência dele, por causa da decisão dele, por causa do que ele foi fazer, como chamado por Deus. Agora nós temos esse modelo. Vamos modelar quem? Vamos modelar uma pessoa que fica chateada, aborrecida, ranzinza, chateada, que nada dá certo, não quer fazer nada, está cansado de tudo? Ou vamos modelar um indivíduo desse aqui? É melhor modelar um indivíduo desse aqui. Ah, mas já estou com 75, tá é boa a hora de começar. É a hora de começar essa, porque Abraão começou nessa hora. Não fique pensando que o seu tempo acabou. Fique pensando que Deus tem um novo começo para você a cada dia. Toda hora é hora de começar. Se você tiver motivação, inspiração, Deus tem portas abertas para você. Eis que põe diante de vós uma porta aberta que não tem mais tamanho. Amplie os seus olhos, compre de Deus um colírio, está lá na Bíblia. Compre um colírio de mim para enxergar, porque eu ponho oportunidade diante de você para arrebentar. Se você não entendeu, se você não olhou, vocês me permitem um exemplo pessoal, sem qualquer pretensão, sem qualquer... Há 4 anos, mais ou menos, atrás, o meu filho chegou para mim e falou assim: pai, eu posso pegar os teus sermões e botar na internet? Aí eu digo assim: mas o que você vai fazer com isso? Não, é porque eu tenho aqui, eu estou colocando os meus, quero colocar os teus também. Aí eu falei assim: tá, pode colocar. Aí ele falou: mas tudo que eu ganhar aqui, se der algum resultado aqui, vai ser meu, tá bom? Aí tá bom, o legado é seu, pronto, pode ficar. Hoje, 4 anos depois, nós temos mais ou menos 350 mil inscritos. Nós temos mais de 1 milhão de visualizações por mês nas pregações do Evangelho. Eu acho que ele está ganhando uma boa nota lá, não quero nem saber quanto. Mas ele está abençoado. Então, abençoei meu filho com a minha vida. Abençoei meu filho com o meu trabalho. A gente tem que ser benção. Ah, mas o pastor Paulo vai se arriscar a começar um negócio desse com 70. Pois foi com 72 anos que eu comecei. A idade da Emaí, minha colega ali. Né, mãe? Estamos juntos, né, mãe? Estamos juntos. E vamos fazer mais coisas. Eu hoje estou construindo um prédio de 32 apartamentos. Comecei um ano e pouco atrás, estou construindo lá. Nunca fiz isso na vida, pô, vou fazer a primeira vez. E está dando certo. E quem quiser comprar, depois fala comigo que eu vou vender. Não é não, gente? Eu vim falar para a terceira idade, não pense que você já chegou no fim da carreira. A hora que chegar no fim da carreira, Deus vai botar o ponto final na história. Mas enquanto Ele não botar, você tem muita chance. E outra coisa, Deus te deu tanta experiência, Deus te deu tanta convicção e conhecimento, Deus te deu tanta possibilidade de exercer a fé, que você está numa vantagem incrível em relação ao pessoal mais novo. O pessoal mais novo só tem energia e capacidade de correr e fazer academia. O resto é conosco mesmo. Eu acho que nós temos muito a contribuir, muito a cooperar. Eu não sei se é mais também, da turma analógica, né? Não sou da digital, não, sou da analógica. Mas estou agora fazendo um esforço danado para aprender. E estou aprendendo, eu opero as minhas coisas na bolsa de valores, sou meio que faço, vou aqui, vou ali, tento fazer, erro, já perdi dinheiro porque errei, apertei o botão errado, mas não importa, eu estou tentando superar a minha limitação, para que eu possa ser uma bênção. É isso que eu quero.
Eu vim aqui falar para vocês, por cá. O pastor falou, quero que você fale para a terceira idade. Eu digo, pô, então vou falar para os meus colegas. E eu quero dizer isso para vocês, porque é importante quando a gente acredita que tem possibilidade de realizar coisas, de fazer coisas, empreender coisas. É lindo demais. Agora tem um segundo caso aqui que eu vou compartilhar com vocês. É quando a gente acha que tudo se acabou e não tem mais possibilidade. Então, eu quero dizer para você, se você pode começar algum projeto novo, quero dizer também que você, se estiver meio abatido, meio acabado, meio de qualquer maneira, você também pode recomeçar. E eu quero falar com vocês do capítulo 19 do primeiro livro dos reis, um camarada chamado Elias. Elias foi uma coisa espetacular. Ele venceu não sei quantos profetas de Baal, acho 400 profetas de Baal. Ele orou e parou o céu, parou a chuva, mas pense no que o sujeito fez. Tudo de bom. Rapaz, não tinha quem resistisse esse tal desse Elias. Um dia ele fez uma obra maravilhosa, Deus mandou descer fogo do céu, queimou o sacrifício, ele mandou molhar e queimou com água e tudo, e o sujeito ali empolgado, vendo aquele negócio todo. A rainha disse assim, amanhã eu vou fazer com ele o mesmo que ele está fazendo com meus profetas. Olha como é que a cabeça do sujeito mudou. Fugiu, pegou o beco, foi para o deserto, foi embora, com medo da rainha. Ele tinha vencido 400 profetas de Baal, ele tinha feito descer fogo do céu, ele tinha feito as coisas mais impossíveis da vida, milagres de Deus, e agora, porque uma pessoa falou uma coisinha com ele, ó, eu vou fazer a mesma coisa que você fez. Ele não podia virar para você? Então você vai somar com os profetas de Baal. Pronto, acabou, resolvido. Mas ele fez o contrário. Eu vou ler para vocês o que ele fez e você vai ver, quem sabe você não está fazendo a mesma coisa. Deus já te deu tantas experiências, tantas vitórias, tantas bênçãos, e você agora resolveu aposentar e ficar lamentando, dentro de uma caverna, chorando, querendo morrer, porque já não tem mais nada para fazer. Já pensou um negócio desse? Olha só o que aconteceu com esse cara aqui, ó. Acabe fez saber a Jezabel tudo que o Elias tinha feito com os profetas e como tinha matado a todos à espada. Então Jezabel mandou uma mensageira a Elias a dizer, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste com cada um dos profetas. Então ela falou, eu vou matar você, eu vou acabar com a sua vida. Aí o Elias, olha só, temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu acompanhante. Quando ele soube isso, quando ele ouviu isso, ele ficou morto de medo. Levantou dali e foi-se embora. Tem gente que Deus está abençoando, tem gente que alcança vitórias, tem gente que tem histórias bonitas para contar, mas a partir de um momento, por qualquer razão que seja, às vezes uma coisa muito menor do que tudo que você já fez, te desanima, entra na sua vida e desconstrói a sua esperança, desconstrói a sua capacidade de lutar, desconstrói até a sua fé, você perde o rumo na vida, e sabe o que muitas vezes você vai fazer? Ficar cheio de medo, cheio de insegurança, porque alguém disse uma coisa que podia afetar a sua vida, e você se esqueceu de tudo que Deus disse sobre você, que também afeta a sua vida. Você troca toda a sua herança por um prato de lentilha mentirosa, que te leva para uma posição de desespero, de depressão, de tristeza. Deus tem um projeto na vida do Elias, e o Elias se perdeu do projeto de Deus. O Elias se perdeu do projeto de Deus. Quantas vezes nós nos perdemos
do projeto de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós nos perdemos do propósito de Deus para as nossas vidas? Então Elias estava nesse momento. Aí vem só, ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Sentou debaixo de um zimbro e o que fez? Senhor, eu quero morrer. A minha vida não vale nada. É melhor morto do que vivo. Você já pensou um indivíduo que momentos antes tinha tido tantas bênçãos na sua vida, achar que sua vida ia terminar de uma maneira tão irrelevante como essa? Tão sem futuro como essa? Pedindo a morte, pedindo um extermínio, por causa de uma ameaça, de uma pessoa dedicada a Baal. É como se um incrédulo qualquer, uma situação qualquer, fizesse você sofrer porque falou alguma coisa a seu respeito, ou teve alguma atitude a seu respeito. Meu filho, você é filho do Deus Altíssimo. Você está incluso na aliança de Abraão. Você foi feito para ser um instrumento poderoso de Deus. Você foi feito para vencer. Você não foi feito para ser derrotado. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu e está hoje à direita do... O que ele faz lá? Intercede por nós. Ele falou assim: não vou deixar vocês órfãos, vou enviar para vocês o meu Espírito Santo, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que o Espírito Santo é dentro de nós? É intercessor, é consolador. Então, meu irmão, olha só, você tem um intercessor no trono, que diz que você pode usar o nome dele, que você pode realizar tudo em nome dele. Ele é seu mediador, ele é seu intercessor, ele ora por você, ele está lá te representando. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que é seu intercessor, que é seu ajudador, que ora por você até com gemidos inexprimíveis. Então você tem o céu e a terra ligados por Deus, que está lá em Cristo, e o Espírito que está aqui em você. Então você não tem que temer, não tem que ficar inseguro, não tem que ficar desanimado. Você tem que pensar: eu tenho um Deus que ora por mim lá no trono, e tem um Espírito Santo que ora por mim dentro de mim. Então o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu sou um privilegiado, um abençoado de Deus. Não sou um Zé Ninguém. Eu sou filho do Deus Altíssimo. O Espírito Santo diz isso para mim. Agora, se eu não crer nisso, aí eu vou ficar dando ouvidos a qualquer maritaca. Mas se eu acreditar nisso, que me importa a opinião do tico-tico, se eu já tenho a do roxinol? Não é verdade? O roxinol já disse que eu sou filho do Deus Altíssimo. O tico-tico pode morrer de dizer que eu não sou. Não vai fazer diferença. A voz de Deus já diz quem você é. A voz de Deus já diz para o que você veio para esse mundo. A voz de Deus já te deu uma essência poderosa. A voz de Deus já te deu o caminho da libertação. Já te disse que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Sabe o que Ele faz com os seus pecados? Ele pega os seus pecados e bota tudo numa bandeirinha assim, fica balançando aquela bandeira na sua frente. Olha aqui seus pecados, olha aí, desgraçado, seus pecados, olha aí. É isso que Ele faz? A Bíblia diz que Ele pega o seu pecado, joga no fundo do mar e não se lembra. Deus tem uma amnésia de pecado perdoado. Perdoou, fica com amnésia, não lembra mais. Não lembra, dá um apagão. Mas você fica lembrando. E o seu pior inimigo fica te lembrando. E vocês ficam nessa ramerrão. E Deus fala assim: já te libertei, meu filho, mas eu não consigo me libertar. Você não precisa se libertar, eu já te libertei, só aceite. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, essa carne que te leva para baixo, mas vive segundo o Espírito que te leva para o alto. Pensar nas coisas que são do alto. Então, por que eu estou falando isso? Porque na terceira idade é muito comum a gente desanimar no meio da jornada. É muito comum a gente ficar achando que já não tem mais nada para fazer, que está dando trabalho a todo mundo. Esqueça
Deus é o Senhor da sua vida e Ele vai conduzir a sua vida. Se estiver dando trabalho a alguém, vai dar o trabalho a alguém. Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida, porque você está abençoando a vida de tanta gente. E continue abençoando, mesmo nas dificuldades. Outro dia eu vi um testemunho interessante. Tinha uma senhora que era filha de uma moça. E a moça dizia assim: eu gosto tanto de cuidar da minha mãe. Aí eu falei assim: por que você gosta de cuidar da minha mãe? Porque toda vez que eu chego perto da minha mãe, ela pega na minha mão e diz assim: minha filha, você é um anjo de Deus na minha vida, você é a pessoa mais especial na minha vida. Aí ela disse assim: rapaz, quando ela diz isso, eu me sinto tão empoderada, tão abençoada por Deus. Já a outra diz: eu não gosto de cuidar da minha mãe, rapaz, tudo que eu faço para ela não dá certo, é ruim, reclama, briga. Se você precisa de alguém, seja uma pessoa capaz de reconhecer toda a bênção que Deus está colocando na sua vida, através de uma pessoa, que é um anjo que Ele colocou lá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o seu nome, livra a gente, guarda a gente, faz a gente ser abençoado. Então, pense nisso, terceira idade, pense nisso. E outra coisa, só desista de fazer o bem, de ser uma influência benéfica, a hora que você não puder mesmo, de jeito nenhum. Mas enquanto você puder, espalhe o bem. Bote semente boa. Semente boa floresce, dá árvore boa, dá fruto bom. O fruto do Espírito, faça isso. Não desanime. Porque o que faz a gente morrer e ficar doente, se definhar, é quando a mente desiste de produzir o fruto do Espírito, junto com o Espírito. A alegria vem ao amanhecer, a noite pode durar a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e todo dia amanhece, todo dia o sol dá um espetáculo fabuloso para a gente assistir, todo dia tem espetáculo na natureza, todo dia, e a gente não pode se entregar, não pode se decair, igual esse Elias aqui. Aí ele entrou numa caverna, e lá dentro, Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí nessa caverna, Elias? Ele disse: aqui, eu estou aqui porque me perseguiram e querem tirar a minha vida, eu não tenho mais como enfrentar as minhas dificuldades. Aí ele disse: sai para fora, meu filho, sai daí, vem cá. Aí disse assim: mas eu estou sozinho. Não está não, tem 7.000 como você que não dobraram seus joelhos a Baal. Tem ainda um projeto de vida para você. Sai dessa frustração, sai desse medo, sai dessa angústia, volta lá e fala com aquelas mesmas pessoas que te fizeram voltar, chorar, se esconder, lamentar, se deprimir. Vai lá e mostra que o Senhor Deus poderoso da criação está com você e ainda tem uma obra para você realizar. Vai lá, unge o rei, depois unge o outro profeta que vai ficar no seu lugar. Vai ungindo as pessoas, vai abençoando as pessoas. A hora que chegar a sua hora, eu não vou te botar numa caverna, eu vou te botar pertinho do trono da graça. Você vai morar comigo, onde eu moro. Jesus lembrou isso da gente, né? Eu vou vos preparar lugar. Quando eu vier, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então tem promessa. Você não vai ficar nessa vida penosa e difícil. Deus tem um caminho abençoado para você. Creia nisso. Agora a última palavra. Assim como o homem pensa no seu interior, assim ele é. Foi o Salomão que disse isso, né? Assim como o homem pensa no seu interior, assim ele é. Se você pensar que é um abençoado de Deus, se você pensar que você é um instrumento de Deus, se você pensar que você é um vaso escolhido de Deus para ser abençoado e ser abençoador da sua área de influência, então Deus vai honrar a sua vida e a sua vida vai honrar a Deus. Pai, Jesus disse: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer. Então a nossa oração deve ser: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer. É a mesma coisa, é igualzinho, assim como o Pai me enviou, vos envio a vós, é o mesmo jeito. Agora, se você ficar na sua cabeça pensando o contrário disso,
Se você pensar que seu tempo acabou, que você não é mais útil, que você não é mais importante, que ninguém gosta de você, que o seu pé é grande, que sua casa não tem muro, e que o seu jardim está quebrado, e que as coisas... Aí você não tem fim, essa ladainha não termina nunca, e você nunca vai se encher, porque você sempre vai encontrar um espaçozinho para botar mais uma coisa ruim lá dentro. Larga esse velho homem de lado, joga tudo fora e revista-se do novo homem. Revista-se dessa nova criatura que Deus quer que você seja. Tome para si a oportunidade de ser uma pessoa abençoada por Deus e abençoadora. Não importa onde você estiver. E se você estiver numa situação meio difícil, que só tiver uma botija de azeite e não tiver mais nada na sua casa, deixa o Senhor revelar para você, como revelou para aquela mulher lá, do Eliseu. Você não tem só uma botija, você tem uma casa, você tem 2 filhos, você tem uma porção de vizinhas, você tem gente que te empresta vasos vazios, você tem um Deus que multiplica o seu azeite, você tem um mercado onde você pode vender seu azeite, você pode ganhar dinheiro no mercado, você pode pagar suas contas, pode viver do resto, pode transformar a sua vida, quando Deus está na sua história. Ele não se limita ao que você é ou tem num determinado momento. Ele começa com você, onde você está. E se você está hoje, em qualquer que seja a situação, e você reconhece Deus na sua vida, acredite, Ele tem muito mais poder do que você imagina ou pensa, para levar para você acima e além. Amém? Então, meu pastor, essa era a mensagem para a nossa terceira idade. Eu me incluo com vocês, eu estou praticando isso aqui, porque senão também, né? Ninguém é de ferro, né? Pastor?